Fala galera, maravilha! Rafael Giusti aqui e nesse vídeo nós vamos ver como importar e exportar registros de uma tabela do dicionário de dados do Proteus. Então no caso aqui eu tenho uma tabela customizada que foi feita num sistema, eu vou exportar ela, né? E vou importar ela novamente de volta para o sistema. Então, galera, é como se, por exemplo, eu estou passando da minha base de teste para minha produção. Quando há necessidade de eu fazer um desenvolvimento em que eu crio tabelas no meu dicionário de dados lá na base de teste e preciso passar essas tabelas e essas informações, né, ali do dicionário de dados para a base de produção, é dessa forma que a gente vai fazer. Beleza? Então, bora para o vídeo. Se inscreve aí, aperta o sininho para mais vídeos como esse. Demorou? É nóis. Então, galera, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é criar uma pastinha lá na Proteus Data, New Folder, Backup, Tabelas, que é onde a gente vai gerar nosso backup das nossas tabelas. Aí nós vamos acessar o nosso sistema aqui. No programa inicial, nós vamos colocar APSDU. Vou acessar o APSDU. E aí eu vou abrir nossas tabelas que nós vamos fazer backup. Então aqui no caso eu vou abrir a nossa tabela de índice das tabelas do banco de dados. Então, e índice de pesquisa, claro. Eu vou abrir aqui a SIX 990, porque nossa empresa aqui é teste. Então vou abrir ela. Vou procurar por duas tabelinhas customizadas que eu criei aqui e que eu vou ter a necessidade de migrar essas tabelas para um servidor de produção ou outro servidor aqui. Então eu vou filtrar. Para eu acessar é útil, filtrar, índice. Eu vou procurar pela minha tabela SZN ou SZM. São as duas tabelas que eu vou estar exportando os índices. Então, eu achei meus índices, eu vou em util, copiar para, vou direcionar a pasta que nós criamos, backup tabelas, vou dar um open, vou dar um ok, e ele vai copiar para a gente. Então aqui ele processou 2 registros. Vou dar um fechar. Vou fechar essa tabela. Agora eu vou abrir a tabela SX2 de dicionário. SX2. Vou filtrar ela também pelas duas tabelinhas que eu estou exportando. Chave, né? SZN, incluir, ou SZM, incluir, ok. Então aqui as tabelinhas, mesma coisa, útil, copiar para, vou direcionar nosso backup de tabelas, nossa pastinha, open, ok. Copiou, maravilha, os 2 registros, vou fechar. Agora nós vamos copiar os campos dessas tabelas, é X3. Então a estrutura de campos, vou filtrar também.
arquivo SZN ou SZM de Maria. Vou dar um OK. Temos aqui nossos campos, tanto das SZM quanto da SZN. Útil, copiar, backup de tabelas, open, OK. Processou nossos registros, então copiou 18 registros, 18 campos. Aqui eu já posso fechar. E aqui nós vamos ver na nossa pastinha nosso backup aqui. Então, a partir desse DTC, eu posso copiar, criar uma pasta de backup ali na Proteus Data de um servidor de produção e copiar essas estruturas da tabela para lá. E lá nós vamos importar para dentro do dicionário de dados, ali para dentro do banco de dados do sistema. Então, bora lá. Galera, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos importar nosso dicionário de dados, nossas tabelas, para dentro ali do Proteus, do dicionário de dados da nossa base de produção, vamos dizer assim. Então, nós fizemos o backup das tabelas da SX, SX2 e SX3. Agora nós vamos retornar esse backup em uma base de produção, por exemplo. Né? Aqui no caso eu estou trabalhando com 2 bases de testes, mas quando houver a necessidade, nós vamos importar ali na nossa base de produção. Então eu vou abrir o nosso APSDU aqui. Vou importar primeiramente nossa tabela SX3. Então, para a gente retornar as informações da SX3 que nós geramos lá com os campinhos, com a estrutura da tabela, para a gente retornar para a nossa X3 aqui. Então, eu abri a X3, eu dou um útil, append from, vou direcionar lá no nosso servidor a pasta backup de tabelas, SX3, open, e vou dar um OK. Ele está executando, processou nossos 18 registros. Então aqui nós temos Então, nós temos aqui importado nossa tabela SZM e os campos dela e a SZN aqui em nosso X3. Agora, vou importar da X2. Vou fechar a X3. Eu vou abrir a X2 aqui. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou em utilitário, útil, né? Append from. Vou selecionar aqui backup de tabelas. Vou dar um open. E vou importar nossa tabela, nossas 2 tabelas. Importei para X2, fechar. E agora nós vamos importar nossos índices dessas tabelas. Então, nossos índices é SX. Também o mesmo procedimento, útil, append from. Vou buscar elas aqui, open,
Ok. Importou nossos índices aqui, ó. SZM, SZN. Importadas nossas tabelas. Vou fechar. Vou dar um close. Sim. Finalizar. Aí o que a gente pode fazer, galera? Nós podemos abrir aqui o Visual Studio. E podemos fazer um testezinho. Então aqui eu vou criar uma pastinha. Teste. Dentro dela eu vou dar um new file. E aí eu vou criar uma funçãozinha chamada cria tabela.tlpp. Vou colocar as includes. Opa. Include .ch include tlpp core object user, cria uma função de usuário, cria tabela, return. Agora eu vou colar aqui comandos, né? Para a gente criar essas tabelinhas. Essas tabelas, elas são criadas conforme vai usando aí, tem a necessidade de usar. Por exemplo, numa X cadastro, ela já cria automaticamente. Nós vamos criar elas aqui mais para a gente ver no banco de dados ali que criou. Se eu abrir meu banco de dados, e der um select nelas, ó. Select, asterisco. Select asterisco from SZN 990. E aí eu vou copiar e vou fazer para SZM. E vou executar. Tá vendo que ele não encontrou essa aqui, a SZN, e também não vai encontrar a SZM. Por quê? Porque nós criamos elas lá, importamos elas no nosso dicionário de dados, porém ela não foi criada, elas não foram criadas ainda no sistema. O que nós vamos fazer? Dar um db select área, executar o programa e aí elas serão criadas dentro do sistema. Como que eu vou fazer isso? Essas funçõezinhas aqui, ó, prepare environment, rpc set type, esse conjunto aqui de funçõezinhas, eles vão rodar o sistema, né, um back-end ali, vão executar a nossa função, nosso select área aqui. Então vamos lá, db select área, SZN, e aí eu vou copiar IM. Então, MN. Aí eu já vou dar um db close área. Então, S, Z, M. Área.
E para nossa ZN também vou fechar. Tá vendo que ele está gritando aqui, né? Ele está falando que a sintaxe está com erro. Aqui em empresa, vou deixar 01 e filial. Desculpa, empresa 99, filial 01. Agora da base de teste eu não lembro direito. Vamos tentar assim. Então aqui vou chamar uma include tbi com.ch para ele reconhecer esses comandos aqui. Então, prepare environment e o reset environment. Vou compilar esses caras aqui no nosso sistema. Então, galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou executar esse código, debugando aqui nossa funçãozinha cria tabela. Ele vai parar aqui e aí eu vou jogar ele aqui para baixo, nesse segundo breakpoint. Então ele vai parar nesse breakpoint. A hora que eu passar para o segundo, ele vai criar nossa tabela lá no banco de dados. Então vamos lá. E a hora que eu, lógico, passar pelo segundo breakpoint, eu vou deixar ele finalizar nosso programa. E aí ele vai criar as duas tabelas para a gente lá no banco de dados. Então vamos ver como que fica aqui, ó. Cria a tabela, executo. Ele veio, parou aqui na primeira seleção da área da nossa tabela, ou seja, estou selecionando nossa tabela, estou abrindo ela. Vou dar um F10, passou aqui, nossa tabela está aberta, tanto que se eu SZM, seta é que eu não lembro o código, mas eu acho que é código ZM underline código. Isso, tem um campinho chamado código. Então ela tá vazia, porque ela está sendo criada agora. Então nossa tabela não tem informação nenhuma dentro dela. Então ela abriu a tabela, vai fechar, F10, fechou a tabela. E aí eu vou criar também a SZN, eu vou dar um play aqui para ele executar tudo até finalizar. Finalizou. Então agora, galera, vamos executar a nossa query aqui, que nós executamos anteriormente, não tinha tabela nenhuma. Agora eu vou executar ela. E aí nossas tabelas foram criadas no banco de dados, ou seja, com a estrutura que nós importamos as tabelas foram criadas no banco de dados, tá? Então é isso, galera. Exportação e importação de tabela. Sempre lembrando que preciso exportar X2, que é o principal, SX3, que são meus campos da tabela, e SX, que são nossos índices da tabela. Beleza? Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.